24 horas e não é só um barulho. São 4, 5 na mesma hora. Então isso me incomoda muito, muito. Faço tudo para me controlar, mas me deixa muito nervoso e deixa toda a gente nervosa. Imagine passar 24 horas do seu dia com um barulho no ouvido parecido com o ruído de uma abelha ou de uma panela de pressão. 30 milhões de brasileiros sabem bem o que é isso. Eles são portadores do tinnitus, mais conhecido como zumbido. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje vai tratar desse distúrbio auditivo que afeta 17% da população mundial. Estamos numa transição, tentando mostrar que se hoje até câncer tem cura em alguns casos, por que não o zumbido, que nem é uma doença evolutiva? O problema é invisível. O zumbido não é detectado por nenhum exame. O paciente tem que informar ao médico o que sente. E por incrível que pareça, zumbido é muito mais comum do que doenças bem conhecidas, como diabetes, que afeta cerca de 10% dos brasileiros acima de 30 anos. A doutora Tani Sanches estuda o zumbido há 14 anos. Ela começou a se interessar pelo assunto quando percebeu a falta de especialistas nesta área. Hoje também coordena o grupo de pesquisa sobre o zumbido do Hospital das Clínicas de São Paulo. As queixas dos pacientes são inúmeras. Além do incômodo, muitas vezes elas têm algum grau de perda de audição, algum grau de intolerância a sons externos. Elas têm uma hipersensibilidade, então sons normais do dia a dia que não incomodam ninguém acabam incomodando essas pessoas com o zumbido. Mudanças de comportamento, ou para ansiedade ou para depressão. E uma coisa que é muito interessante é ver a queixa de incompreensão das pessoas, ou com os familiares, ou pelos familiares, ou pela equipe profissional que já atendeu anteriormente. Isso também é muito comum e, para falar a verdade, corta o coração. As pessoas não entendem quando aquele paciente vai lá e explica o que ele tem, é isso? Na verdade, acho que como o zumbido, por muitos anos, não fez parte da formação médica do otorrino aqui, não só aqui, como em vários países do mundo, existe esse déficit entre o número de pessoas que têm zumbido e o número de profissionais que têm formação para atender. Então isso faz com que essa situação seja um pouquinho difícil aqui no Brasil. Mas eu sempre falo, como eu sou muito otimista, eu sei que a situação está melhorando, muitos profissionais estão procurando entender um pouquinho mais sobre zumbido, se inteirar melhor das formas de tratamento que existem disponíveis hoje em dia para tratar essas pessoas. Porque o sofrimento pode ser bastante importante. Basta a gente imaginar, por exemplo, pessoas que têm dificuldade para dormir se tiver um rádio ligado, uma televisão, uma festa no vizinho. Então, dormir na presença de um som que é dentro de você e não tem um botão de liga e desliga pode ser uma tarefa hercúlea. Braulio tem zumbido desde criança. No começo eram dores fortes no ouvido, que logo viraram ruídos insuportáveis. Para dormir, como é que é? É um rádio ligado. Se eu vou para o Nordeste, com medo de não ter um radinho lá, eu já levo um. Porque tem que ter um rádio comigo. O silêncio absoluto é o maior inimigo do zumbido. É o maior inimigo do zumbido. É terrível. É muito desagradável. Isso todo como se carregador de zumbido detesta o silêncio. É terrível. E no caso, o senhor disse que o senhor ouve um barulho num ouvido e outro em outro. É justo. Em cada ouvido, é verdade. Cada ouvido tem sua música. É bem desagradável. O zumbido não é uma doença, é um sintoma. Há mais de 200 doenças que podem causar o zumbido. Por isso é fundamental saber as causas antes de começar o tratamento. Tem os problemas de ouvido, como cera, perfuração do tímpano, alguns tipos de labirintite, problemas dos ossinhos do ouvido, tumores do nervo auditivo, etc. Mas, de uma maneira até talvez mais comum, a gente acabe vendo zumbido no ouvido por problemas que começaram em outras partes do corpo. Por exemplo, problemas neurológicos ou psiquiátricos, problemas aqui da junta da mastigação,
que é a ATM, problemas aqui de coluna cervical, tanto da parte do osso, das vértebras, como da parte da musculatura, problemas de tireoide, problemas de coração, problemas do sistema digestivo. Então, na verdade, várias coisas diferentes podem estar influenciando o ouvido e daí ele solta aquele sinal de alerta que é o zumbido. E quais são os tratamentos? Vai depender bastante da causa. Hoje eu colocaria assim, grandes grupos de tratamento. E é lógico que a arte da medicina, quando a gente tem muitas opções, é justamente escolher aquele que é mais apropriado para cada paciente. Então, de um modo geral, para as pessoas que têm zumbido por erros alimentares, como abuso de cafeína, abuso de doces, abuso de comidas gordurosas, o ideal no primeiro momento é você consertar por um período esses erros alimentares. Então, as dietas são uma das primeiras opções de tratamento. Uma outra opção é medicação. Tem vários tipos de medicação que podem ajudar uma pessoa com zumbido. E, de novo, tentar fazer uma coisa mais especializada é uma ótima coisa. Um outro grande grupo é o dos aparelhos de audição. Por quê? Na maior parte das vezes, o zumbido é consequência de alguma perda de audição. Então, se você puder tratar essa perda, é esperado que, por tabela, o zumbido melhore. E um outro grupo são aparelhos de zumbido. Quer dizer, você coloca no ouvido como se fosse um aparelho para escutar melhor. Na maior parte das vezes ele é atrás da orelha. Só que ao invés de fazer escutar melhor, como a pessoa não está precisando melhorar a audição, ele emite um barulhinho, como se fosse um chiado. E esse chiado, depois de 12 a 18 meses, vai fazer uma dessensibilização cerebral. Então a coisa é bastante complexa, mas absolutamente viável de fazer. E existem também outras formas de tratamento, como a estimulação magnética transcraniana. Então, você parte do princípio que o cérebro tem uma assimetria, uma desigualdade entre o lado direito e o esquerdo, e isso pode provocar o zumbido. Então, se você fizer alguma coisa para igualar essa diferença, por tabela, você pode melhorar o zumbido. Para identificar essa diferença, é preciso um exame que permite ver dentro do cérebro. A ressonância magnética funcional faz exatamente isso. Descobre quais as áreas mais ativadas no portador de zumbido. Diferente da ressonância tradicional, que é como uma foto bem detalhada do seu cérebro, a ressonância funcional mostra as áreas mais ativadas do seu cérebro quando você dá uma tarefa específica para ele. Então, no caso do ouvido, a gente dá uma tarefa auditiva de ouvir som e a ressonância vai mostrar para a gente o que naquele momento está sendo mais ativado. Então, se a gente sabe que aquilo está sendo mais ativado, os tratamentos precisam tentar desativar aquela parte. Tá, o que essa figura está mostrando aí? Então, o rosto do paciente está aqui, o fundo da cabeça para cá. Então, aqui é a região esquerda que está mais ativada e, portanto, as formas de tratamento precisam desativar essa parte. Seria mais ou menos 50 e pouco. Feita a identificação, o tratamento começa com este aparelho para estimulação magnética transcraniana. O equipamento emite um campo magnético no cérebro. São pequenos impulsos, um estímulo por segundo. Eles não provocam dor e servem para diminuir a atividade dos neurônios da área atingida e, assim, eliminar o zumbido. Nós fizemos um protocolo que mostrou resultados animadores, mas até isso passar para a prática clínica, então para a rotina de um médico, isso vai demorar um tempinho porque precisa de outras comprovações. Mas, de qualquer jeito, esses passos iniciais foram animadores, principalmente porque estão bem alinhados com as pesquisas europeias que começaram um pouquinho antes da gente. O primeiro estudo de estimulação magnética transcraniana em zumbido foi publicado entre 2003 e 2004 por um grupo da Alemanha. Nós começamos a nossa pesquisa em 2005 e terminamos em 2007. E realmente comprovamos que as pessoas que fazem a estimulação magnética transcraniana se dão bem no controle do zumbido. Então, ela provavelmente daqui a algum tempo ela vai
está sendo incluída dentro desse arsenal de tratamentos. Em geral, o zumbido afeta mais as pessoas mais idosas, mais velhas? Em geral, sim, todas as idades podem ter zumbido, os idosos têm mais, mas para nossa surpresa, as crianças têm muito zumbido. Elas apenas não se incomodam tanto ou talvez não entendam direito que não é uma coisa que todo mundo tem, que não é uma coisa normal. Então, a procura pelo médico é mais rara, mas realmente a taxa de zumbido em crianças e adolescentes pode ser tanto quanto a dos idosos. E fones de ouvido com volume muito alto podem danificar, podem prejudicar a audição, podem levar ao zumbido? Ótimo ponto. Na verdade, o que acontece? A resposta é sim, e não só podem lesar, como estão antecipando a faixa de idade das pessoas acometidas por zumbido e ou perda de audição. Tudo que a gente põe no ouvido vai direto para o tímpano, não tem uma dispersão no meio ambiente. Uma pesquisa de 2006 nos Estados Unidos mostrou que todas as marcas de MP3 disponíveis no mercado naquele ano tinham o volume médio, a potência média, já com risco de lesar o ouvido. Se a gente ainda colocar em cima que as pessoas usam isso por horas a fio e usam mais do que o volume médio, a gente tem aí um panorama absolutamente propício para que esse zumbido se prolifere cada vez mais. É importante a gente respeitar o zumbido como um sinal de alerta de surdez. Embora a surdez não mate ninguém, é um fator importantíssimo para a manutenção de qualidade de vida, porque a audição está muito relacionada com a sua comunicação, né? E quem não se comunica começa a se isolar da vida normal, tende a ficar mais em casa e existe uma associação razoavelmente importante com depressão. Maria de Fátima sempre teve uma vida normal. Há 8 anos, quando seu marido faleceu, ela começou a ouvir ruídos. Crianças falando me incomoda, o barulho do secador me incomoda. E isso mexeu com a minha vida. Eu entrei em depressão por muitas vezes. Assim, de não sair de casa, de não sair nem no portão. A senhora sempre sentiu nos 2 ouvidos? Sempre, mais pior no ouvido direito. Mas também um pouquinho menos, né, no ouvido esquerdo. Fizemos a cirurgia em 2002 e deu uma, vamos dizer assim, uns 70% de melhora. Agora, no final de 2007, começou não só um barulho, um som, sim vários sons. Na faixa de 4, 5 sons ao mesmo tempo. O zumbido tem cura? O zumbido, como qualquer outra coisa da medicina, tem os seus casos de cura. E também tem os casos que são muito difíceis. Na verdade, nós estamos saindo de uma época em que o zumbido tinha um rótulo de não ter cura, não ter o que fazer para ajudar, da pessoa ter que aprender a conviver com isso. Então, basicamente, o trabalho do médico é tentar separar o joio do trigo. Ao invés de considerar todo mundo com zumbido como tendo um problema único, separar em subgrupos. Existem causas curáveis, existem causas que são controláveis e existem causas que são bastante difíceis de tratar. O zumbido é um grande vilão realmente. Quase todo mundo que tem zumbido percebe mais quando está no silêncio. Por quê? O cérebro tem um mecanismo de tentar buscar aquilo que está faltando. Quando a gente está no silêncio, o que está faltando? Som. Então ele vai buscar uma atividade na sua via auditiva e encontra um zumbido. Assim como quando a gente entra num lugar absolutamente escuro, o que está faltando? Luz. E ele vai buscar e a gente tem sensações na nossa retina luminosas. Então, o silêncio realmente atrapalha bastante, tanto é que o tratamento do zumbido leva bastante isso em consideração. Não deixar uma pessoa com zumbido no silêncio. Porém, tem um outro tipo de vilão que é tanto ou pior do que o silêncio, que chama atenção auditiva. A nossa atenção ela pode ser focada naquilo que você quer. Então, quando uma pessoa foca a atenção no ouvido, com certeza ela vai perceber o zumbido muito mais do que o que ela perceberia se ela só estivesse no silêncio.
Por isso, muitos portadores de zumbido, quando vão dormir, eles preferem dormir com algum barulho, um rádio ligado. Isso é uma das sugestões que vocês dão, inclusive. Isso, realmente é fugir do silêncio. Então, a ideia é que as pessoas com zumbido possam aproveitar o período da noite em que toda a via auditiva está funcionando. A cura é a informação. E já existe um Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido, 11 de novembro. É um dia de atividades para divulgar iniciativas que ajudem os portadores e as famílias a viverem melhor. E foi também com essa preocupação que em 1999 surgiu o GAPS, Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido. A gente se sente extremamente útil nos dias de reunião do GAPS, fazendo uma coisa extremamente simples, que é informar. Mas informar com categoria. Então, na verdade, o Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido nasceu por causa de uma ideia de algumas pessoas com zumbido, que achavam que era só com elas que acontecia isso. E qual não foi a surpresa delas quando a gente resolveu juntar pela primeira vez, em 99, 10 pessoas com zumbido. E daí o fato deles poderem interagir um com o outro foi uma coisa extremamente saudável e louvável até, eu diria. O grau de informação que surgiu, até para mim, foi extremamente surpreendente, porque não era coisa que tinha aparecido na consulta. Então essa coisa começou bem aos pouquinhos, dentro de uma sala de espera, de consultório, aumentou bastante, porque quem vinha na reunião queria ficar. Então a gente precisou trazer isso para um espaço maior e poder dar conta dessa população. Então hoje o que a gente tem? Em 7 cidades do Brasil, um grupo que funciona, né, por 2 horas consecutivas, uma vez por mês, como parte de um trabalho voluntário da equipe e como filantropia para os pacientes. Então é absolutamente gratuito e aberto a qualquer paciente e seus familiares, para quem deseja. Nesse espaço de 2 horas, a equipe dá uma aula de cerca de 30 a 40 minutos e depois o resto do espaço é usado, o tempo é usado para discussão entre os participantes. Então essa é uma parte extremamente rica. A gente vê que as pessoas que chegam no GAPS chegam mais pesadas, desesperançadas, com uma carência enorme de informação e às vezes numa única reunião você consegue tocar aquela pessoa de maneira a motivá-la a procurar o melhor tratamento para ela. Quais são os conselhos e as dicas que você daria para o portador de zumbido? Ao primeiro sinal, procurar um otorrino de confiança, porque zumbido tem várias causas e é só uma entrevista detalhada, junto com exames complementares, que vai poder mostrar o que cada pessoa com zumbido tem. Fazer investigação fundamental. Ter um profissional que tenha essa particularidade de adequar as formas de tratamento disponíveis hoje em dia ao tipo de zumbi, a causa de zumbido que o paciente mostrou. E, acima de tudo, prevenir, como a gente comentou, com correção de hábitos alimentares, combatendo o estresse. Acho que incorporar uma válvula de escape das tensões do dia a dia é super importante e prevenir da exposição a ruído alto. Mas, acima de tudo, o meu maior conselho é não perder a esperança. A gente está numa fase de transição, a tendência é cada vez isso melhorar e daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter uma situação que procurar ajuda para zumbido vai ser tão simples como procurar ajuda para uma dor de cabeça ou para um resfriado, para questões que podem efetivamente melhorar bastante.